A paz do Senhor Jesus, irmãos, paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs inscritos neste canal, que o Espírito de Deus possa te abençoar poderosamente. Quem cumprimenta os irmãos mais uma vez é o pastor Davi. E hoje, meus irmãos, estamos firmes na campanha. Hoje é o 15º dia. Vamos até os 40 dias firme e forte com Jesus, pois sabemos, meus irmãos, que a redenção do Senhor, ela se aproxima. E quero falar para os irmãos que permaneçam firmes. Jesus Cristo, meus irmãos, ele está voltando para buscar os seus remanescentes. E não podemos parar de buscar, meus irmãos, lutar pelas almas. Temos que estar, meus irmãos, sempre preparados. Glória a Deus. Jesus não vem buscar, meus irmãos, quem está se preparando. Jesus vai buscar quem está preparado. Porque quem está se preparando, meus irmãos, não vai dar tempo de se preparar. Pois glória a Deus, quando ele voltar, vai ser muito rápido. Não abrir e fechar de olhos. Glória a Deus, a trombeta tocar. Glória a Deus, assim como um raio ilumina de um lado ao outro, o oriente até o ocidente. Glória a Deus, assim também será na vinda do Senhor. Então não vai dar tempo mais, meus irmãos. Aqueles que quiserem, glória a Deus, subir para a glória, tem que dormir preparado, tem que se acordar preparado, tem que andar preparado, meus irmãos. 24 horas, 48 horas, 72 horas, enfim, meus irmãos, durante o tempo de vida que vivemos aqui na terra, temos que estar preparado para a vinda do Senhor. A qualquer momento, meus irmãos, esse céu vai se abrir e Deus vai buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos já que estão inscritos, aqueles que não estão inscritos ainda, que vão se inscrever. Deus abençoe a sua vida, Deus continue fortalecendo, fortificando, pois aqui, meus irmãos, você tem palavra de vida e salvação, glória a Deus eterna. A palavra do Senhor, ela é o alimento para a nossa alma, ela é alimento para nossas vidas. Glória a Deus, eu quero, glória a Deus, nesse momento, glória a Deus, trazer uma palavra do alto céu, que venha de encontro à vida de todos que estão aí sintonizados. Eu quero falar para os irmãos, glória a Deus, aleluia, que Jesus Cristo, meus irmãos, glória a Deus, não está muito alegre, glória a Deus, com o que ele está vendo sobre a terra, pois são destruições e mais destruições. Glória a Deus, são muitos, meus irmãos, escândalos no meio da obra do Senhor, são muitos falsos que têm se levantado nos últimos dias para tentar enganar os verdadeiros, mas, meus irmãos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele conduz, ele leva a glória a Deus a toda a verdade, ele conduz e guia a toda a verdade. Quem tem o Espírito de Deus, meus irmãos, ainda que o diabo, ele use com as suas artimanhas para tentar enganar, mas Deus dá o discernimento espiritual para que nós podemos saber quem verdadeiramente são os verdadeiros e quem verdadeiramente são os falsos. Veja que o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número ali, os primeiros números ali dos versículos, meus irmãos, você pode contemplar ali qual o Senhor, ele começa a falar, glória a Deus, que, glória a Deus, o dom do discernimento é um dos dons, meus irmãos, que verdadeiramente temos que estar a buscar. Dom do discernimento, para que podemos sim, meus irmãos, estar firmes com o Senhor e não ser enganados pelo diabo, porque Deus dá o dom do discernimento para aqueles que crêem, aqueles que confiam e aqueles que esperam, aqueles que buscam a plena do Senhor. Deus não deixa nenhum dos seus filhos ser enganado, porque o Espírito de Deus guia e ilumina em toda a verdade. Amém? Eu quero nesse momento trazer uma palavra do Senhor, glória a Deus, no livro de Reis, capítulo de número 22, 1 Reis, capítulo 22, esta é a mensagem, meus irmãos, que ela vai falar muito para a nossa vida, acerca do tempo que estamos vivendo, uma época tão difícil, meus irmãos, que são tantas profecias mentirosas, são tantas pessoas que são levantadas nesse YouTube, glória a Deus, em várias plataformas, meus irmãos, de veículos de comunicação, glória a Deus, aleluia, da internet, e que tem chegado, meus irmãos, com muita força, destruindo vidas, destruindo lares, destruindo almas e destruindo pessoas que não possam ter o discernimento espiritual. Glória a Deus, o diabo tem cegado a mente de muitos o entendimento, mas Deus também nesses últimos dias tem levantado os homens guerreiros, mulheres guerreiras, homens para bater de frente com o pecado, para bater de frente contra o engano, para bater de frente com o sistema religioso, e temos que estar firmes, meus irmãos, perseverantes, porque o diabo está às pleitas, o diabo está ungindo, está bramando como leão, procurando a quem possa tragar, mas a Bíblia nos dá um respaldo a dizer que resistir firme na fé e o diabo fugirá de vós. Livro de 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 19, escute o que diz essa mensagem, porque ela vai falar muito com as nossas vidas. Livro
1 Reis, capítulo 22, verso 19, diz assim: então ele disse, vai, pois a palavra do Senhor, glória a Deus, veio a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto, glória a Deus, junto a ele, e a sua mão direita está, glória a Deus, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba, glória a Deus, e caia em Ramate, glória em Gileade, glória a Deus. E um dizia desta maneira e outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se, glória a Deus, apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei ao Senhor, glória a Deus, disse, com o quê? E disse glória a ele, e disse ele, eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas, glória a Deus. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás, saias e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedoque, filho de Quis, glória a Deus, Quinaná, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Glória a Deus. Veja, meus irmãos, esta palavra é glória a Deus, um texto muito importante para a nossa vida que estamos vivendo nesse tempo presente. Glória a Deus, aleluia. Veja que a palavra do Senhor, glória a Deus, começa a falar, glória a Deus, que Acabe, juntamente com Josafá, glória a Deus, se reuniram para ir uma peleja. E nessa peleja, meus irmãos, antes dele ir, eles quiseram consultar a Deus. Glória a Deus, e quando eles clamaram a Deus, começaram a profetizar com as 400 profetas, profetizando e dizendo, vai para esta guerra, Josafá, vai para esta guerra, Acabe, porque certamente vocês prevalecerão e eles não resistirão a vocês, os assírios não resistirão, glória a Deus, o poder, Deus vai entregar ele nas tuas mãos. E eles, glória a Deus, continuaram, glória a Deus, profetizando, 400 profetas. Glória a Deus, Josafá disse, por acaso, não tem mais nenhum profeta para ser consultado? E ele disse, tem um. Glória a Deus, aleluia. Micaías não profetiza bom sobre mim, mas manda chamar ele. Mandaram chamar, glória a Deus, e eles começaram a trazer Micaías. E algum dos eunucos disse para Micaías, dizendo, olha, profetiza coisa boa para o rei, porque todos os profetas estão profetizando que quando o rei ir para a guerra, certamente o rei ganhará. Mas disse Micaías ao eunuco, disse, certamente que o Senhor colocar na minha boca, assim eu falarei. E quando chegou na presença do rei, pediram para que Micaías, glória a Deus ali, glória a Deus, revelasse, glória a Deus, o que Deus tinha para fazer. E ele começou a dizer, glória a Deus, o Senhor, glória a Deus, eu vi o Senhor sentado no alto trono, na sua direita, na sua esquerda, o seu exército, glória a Deus, e ele perguntou, quem induzirá a Acabe, a Josafá, glória a Deus, Acabe a ir para a batalha? Glória a Deus, ele disse, glória a Deus, um falava de uma maneira e outro falava de outra, mas veja que a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que o Espírito saiu, glória a Deus, entre eles, e começou a dizer, eu induzirei eles. E como que tu induzirás? Disse o Senhor, perguntou para aquele Espírito, eu serei um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. Glória a Deus, então disse o Senhor, vai e faz conforme, glória a Deus, e tu prevalecerá. E ele saiu, meus irmãos, e foi um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. Todos aqueles profetas profetizaram que o rei iria para a guerra e iria perder. Porém, glória a Deus, aleluia, Micaías, chegando lá, profetizou que certamente se ele fosse para a guerra, ele não voltaria vivo. Glória a Deus, aleluia. Então ele foi ferido na boca. Imediatamente, glória a Deus, Josafá começou a dizer, glória a Deus, prende ele e coloca ele no cárcere. Coloca glória a Deus, pão de amargura, glória a Deus, e água de amargura, para que até que eu volte. Ele disse, se eu voltar, se tu voltar, certamente Deus não falou comigo. Veja, meus irmãos, que quando ele chegou lá, glória a Deus, ele não prevaleceu, porque verdadeiramente é o que estão vivendo hoje, meus irmãos, no tempo presente, pessoas que estão profetizando mentiras, profecias e mais profecias mentirosas que não se cumprem, a qual o diabo, o espírito de mentira, está na boca de muitos profetas, principalmente, meus irmãos, no YouTube. O YouTube está cheio de pessoas, glória a Deus, com profecias mentirosas. É tantas profecias, meus irmãos, que, glória a Deus, aleluia,
Quem não tem um discernimento, meus irmãos, pode ser enganado, mas quem tem um discernimento de Deus, Deus não se deixa ser enganado. Veja, meus irmãos, que há tantas profecias que, glória a Deus, Bolsonaro iria ganhar. Tantos pastores, tantas pessoas que são ali, glória a Deus, pessoas de renome, pessoas de posição, glória a Deus, grande no YouTube, glória a Deus, pessoas conhecidas de fama, que profetizaram, mas todos foram envergonhados, meus irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? As pessoas estão profetizando verdadeiramente para agradar a carne. As pessoas não profetizam segundo a reta justiça de Deus. Glória a Deus, porventura tem prazer Deus, mas em derramar, glória a Deus, bênçãos financeiras na vida do povo, ou Deus tem o prazer de mandar as pessoas se arrepender e deixar o seu pecado. Pessoas do segundo casamento, pessoas no adultério, pessoas na fornicação, pessoas na mentira, na lascívia, no engano. E as profecias para esse tipo de pessoa são profecias boas. Sabe por quê, meus irmãos? As profecias que estão sendo profetizadas para essas pessoas são profecias, glória a Deus, que vêm massagear o seu ego, porque vai de acordo com o que aquela pessoa tem no bolso. Se é uma pessoa bem de renome, se é uma pessoa de posição social grande na sociedade, verdadeiramente as profecias são boas. Não tem profecia para se converter, não tem profecia para se arrepender, não tem profecia para deixar o pecado, mas as profecias, meus irmãos, são profecias mentirosas, de engano, a qual o diabo tem prevalecido no tempo presente, pois os profetas verdadeiros, meus irmãos, não têm se manifestado para falar a verdade, mas nesses últimos dias Deus tem levantado homens e mulheres para bater de frente contra o sistema religioso. Satanás está furioso e tem pouco tempo na terra e quer levar o máximo de pessoas para o abismo. Mas, meus irmãos, o que eu tenho para falar neste momento é para que a igreja do Senhor continue em vigilância, continue em oração, para que não entre em tentação, porque na verdade a carne é fraca, mas o Espírito sempre está pronto. São profecias e mais profecias mentirosas, profecias e mais profecias, glória a Deus, que massageiam o ego da pessoa. A pessoa na fornicação, a pessoa no adultério, vai lá o profeta, sobe em cima do altar e começa a profetizar coisa boa. Eis que o Senhor te diz, eis que o Senhor vai te dar um carro, eis que o Senhor vai te dar uma moto, eis que o Senhor vai te dar isso, vai te dar aquilo. Muitas profecias, meus irmãos, que não se, glória a Deus, verdadeiramente não se dá de acordo com a palavra, porque verdadeiramente muitas profecias, glória a Deus, são profecias mentirosas de pessoas que verdadeiramente, meus irmãos, querem agradar a carne, ou até mesmo querer aparecer, mas o profeta verdadeiro, quando ele chega, meus irmãos, ele denuncia o pecado. João Batista, meus irmãos, ali começou a dizer: Herodes, não te é lícito casar com a mulher do teu irmão Filipe. Glória a Deus, aleluia. Deixa a mulher do teu irmão, glória a Deus, porque não te é lícito. E ele começou a pregar, meus irmãos, e glória a Deus, na posição social. Glória a Deus, o profeta verdadeiramente que queria agradar a carne, jamais teria falado aquilo. Glória a Deus, se ainda que ele vesse, meus irmãos, ele se calava, ele não falaria. Mas João Batista não ligou, porque verdadeiramente, meus irmãos, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro profeta de Deus é aquele homem, aquela mulher que profetiza e denuncia o pecado do mundo. O pecado está tomado de treva, o mundo está tomado de treva, está tomado de pecado e profecias e mais profecias mentirosas. Mas uma profecia eu tenho nessa hora para trazer para todos que estão me ouvindo, para todo onde o som, glória a Deus, deste áudio chegar, onde este vídeo chegar, a profecia que eu tenho para trazer para a terra. Neste momento, escute, esta profecia vem lá do alto céu, vem preparada pelo Espírito Santo, e não é à toa que eu estou a fazer este vídeo, mas a profecia que eu tenho para falar, para todos que me ouvem, é que se arrependam sim. Todas as vezes, meus irmãos, que você vê o Espírito de Deus falar sobre a terra, todas as vezes que você vê João Batista pregar, Jesus pregar, a primeira mensagem de João Batista era: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. A profecia de Jesus, a palavra do Senhor, o Espírito de Deus sobre Jesus, ele começou a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E eu tenho para falar, meus irmãos, para todos que me ouvem: é chegado a hora do Senhor, já está se aproximando, os últimos acréscimos na terra estão vivendo, momentos finais sobre a terra estão acontecendo, e a palavra que eu tenho para profetizar para todos que me ouvem é que se arrependam enquanto é tempo, que deixem o seu pecado, glória a Deus, deixem o seu engano. São pessoas, meus irmãos, que estão cegas pelo engano deste mundo de treva, são pessoas que estão cegas por este mundo de pecado, por conta, meus irmãos, que estão procurando profetas que revelam RG, profetas que revelam a vontade da sua carne, profetas que revelam coisas
deste mundo, meus irmãos, que são passageiros, mas a revelação de Deus para você é essa: te arrepende enquanto é tempo, coloca a tua vida no altar, para que encontre com o Senhor e tenha o direito de encontrar a salvação da tua alma. Escapa pela tua alma, escapa enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. O verdadeiro profeta, meus irmãos, ele denuncia o pecado, o verdadeiro profeta denuncia o erro, o verdadeiro profeta, meus irmãos, denuncia o engano. Glória a Deus, os profetas não mais profetizam verdadeiramente o que o Espírito de Deus manda, meus irmãos. São pessoas que dizem ser usadas por Deus, mas quando chega nas igrejas, ele vê o erro, vê o engano, ele não fala. Glória a Deus, pastores também, que têm tomado os altares, meus irmãos, e vê as coisas erradas dentro das igrejas, eles não denunciam, eles não falam. Por quê, meus irmãos? Verdadeiramente, o espírito de mentira está sobre a boca deles, meus irmãos. Vê as pessoas andando, desfilando, rebolando de salto alto, com mini saia, mini blusa, andando, meus irmãos, de fio dental na praia, andando de calção, e de noite está de paletó, e de noite está de calça comprida, e de noite está com a saia comprida, mas em casa, meus irmãos, bate na esposa. Em casa, meus irmãos, glória a Deus, são brigões, briga com os filhos, xinga o esposo, bate no esposo, agressão com os vizinhos, dá um mau testemunho em todos os momentos, e quando toma o altar, quando toma o microfone, começa a profetizar, glória a Deus, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas eu tenho para falar: te arrepende enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Deixa o teu pecado, deixa mandar sodecai, te amandar sodian declama darábia sodecandarábia. Deixa o teu pecado enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando. Deus está voltando para buscar a sua igreja. Profecias, meus irmãos, glória a Deus, que não se cumprem. Profecias mentirosas. Profecias que massageiam o ego. Profecias que massageiam o pecado. E eu tenho para te dizer neste momento, meus irmãos: te arrepende enquanto há tempo. Volta-se para Deus. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e muitos vão ficar, meus irmãos, porque a verdadeira revelação de Deus, a verdadeira revelação, meus irmãos, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação para todos aqueles que creem, não pereçam, mas que encontrem a vida eterna. Livro de João, capítulo de número 6, capítulo de número 5, verso número 49. Glória a Deus, examina a escritura, porque tem cuidado nela ter a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Examina a escritura, meus irmãos. Examina, começa a buscar, começa a examinar, começa a fugir do engano, começa a fugir do pecado, começa a fugir das coisas deste mundo, meus irmãos. O diabo quer levar a tua alma para o inferno, o diabo quer levar a tua alma para o abismo, e se tu não despertar, verdadeiramente perderás esta oportunidade de salvação que Deus está te dando. Glória a Deus, aleluia. Desperta, igreja do Senhor, acorda, deixa o engano, deixa o pecado, começa a colocar, glória a Deus, o teu rosto, meus irmãos, no pó, e começa a buscar a face do Senhor. Hoje, meus irmãos, estamos vivendo um tempo difícil, que se você começar a pregar verdadeiramente duro contra o pecado, as pessoas vão começar a bater de frente, dizendo que você está enganando, dizendo que você está endemoniado, dizendo que você tem isso, tem aquilo. Mas verdadeiramente, meus irmãos, o verdadeiro profeta, ele não se cala, ainda que seja lançado dentro da prisão, ainda que seja lançado dentro do calabouço, ainda que seja, meus irmãos, ainda que a cabeça dele rola na terra, glória a Deus, aleluia, ele não para de falar a verdade, ele não para de falar o que Deus manda, porque quem faz a vontade de Deus não faz a vontade do mundo, e quem faz a vontade do mundo não faz a vontade de Deus. Desperta enquanto há tempo. A verdadeira mensagem de Deus é essa: arrepende-te enquanto há tempo, coloca a tua vida no altar, senão será tarde demais. Deixa o teu pecado, deixa o engano, Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus, aleluia. Que Deus melhor possa falar, meus irmãos, ao coração de todos os irmãos que me ouviram. Chamada de calabaço de caia sépia. Desperta enquanto há tempo. Deixa o engano de calabaia de andecar. Jesus está voltando, meus irmãos. Para de buscar profecia mentirosa. Para de buscar engano. Para de buscar as coisas fascinação deste mundo. Para. Começa a se voltar para Deus. Começa a buscar o Senhor. De calabão de sépia. E a mandaia de calabaço de canta lábia sépia. Se Micaías, meus irmãos, tivesse ali para agradar a carne, glória a Deus, ele não teria, glória a Deus, ele teria profetizado que o rei iria ganhar, mesmo que ele tivesse morrido. Mas Micaías, meus irmãos, não veio para agradar a homens. Micaías não veio para agradar o rei. Ainda que o rei tivesse uma alta posição em meio aos outros demais,
Mas ele não veio ali trazer palavra para massagear o ego do rei, como é que fez aqueles 400 profetas. São muitos que profetizam mentiras, mas os que profetizam verdade são poucos. Glória a Deus, e ele começou, meus irmãos, a profetizar. Glória a Deus, o espírito de mentira está sobre a boca desses teus profetas. Glória, tu vai para a guerra, mas tu não voltarás vivo. Ele disse, eu vou, prende ele, eu vou voltar. E quando eu voltar, glória a Deus, aí eu vou, irei e voltarei. E quando ele disse, Senhor, se o Senhor for para a guerra, e se o Senhor voltar, Deus não falou na minha boca. Essa era a palavra do verdadeiro profeta, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus não massageia ego de ninguém, meus irmãos, porque é enviado de Deus. João Batista começou, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir fruto digno de arrependimento. Ele começou a pregar para os sacerdotes, para os escribas, para os fariseus. Começaram a bater de frente contra o pecado, João Batista. Anunciou e denunciou o pecado, anunciou o reino de Deus e denunciou o pecado que eles estavam cometendo. Hoje aí, meus irmãos, a importância de ter verdadeiramente homem de Deus. Homem de Deus nessa terra, na frente da câmara, meus irmãos, tem muitas pessoas que se diz profeta. Glória a Deus, os verdadeiros, meus irmãos, é testificado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica quem são os verdadeiros e quem são os mentirosos. Não precisa eu dizer aqui eu sou verdadeiro, eu sou isso não, meus irmãos. O Espírito de Deus vai testificar. O Espírito de Deus vai saber, meus irmãos, no teu coração, na tua vida, quem sou eu. Se eu estou para te enganar, se eu estou procurando visualização, se eu estou procurando status, se eu estou procurando fama, ou se eu estou verdadeiramente pregando o evangelho da salvação. Desperta em contratempo, não depende de tu para comer. Eu não dependo, glória a Deus, de nada, meus irmãos. Depende de Deus para me sustentar. Quem me sustenta é Deus, não é homem. Eu não vim para agradar você, vim para agradar a Jesus. Deixa o teu pecado, deixa o teu engano. Escapa em contratempo, Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos continuar firme na campanha. Glória a Deus, 15º dia hoje. Estamos firmes e fortes. Deus abençoe. Amanhã, meus irmãos, estaremos de volta, assim Deus permitir. Fique todos na paz do Senhor. Compartilhe o vídeo, se sentir no teu coração. Se não sentir, não precisa compartilhar. Deus abençoe. Paz do Senhor.